Já parou para pensar se a história inteira da humanidade pudesse ser contada através da vida de apenas duas pessoas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, no contraste poderoso que a Bíblia faz entre os dois Adãos e como essa ideia pode definir o nosso destino. Olha, a base para essa conversa vem lá de 1 Coríntios 15. A ideia é que existem basicamente dois Adãos. O primeiro que nos conecta à Terra, ao que é passageiro, e o segundo que aponta para o céu. Cada um deles representa um caminho, um destino diferente. E a escolha entre esses dois caminhos, segundo a fonte que estamos analisando, molda absolutamente tudo. Certo, mas qual é a régua usada para medir a humanidade? Os 10 mandamentos. E a análise aqui é bem direta. O primeiro Adão, e por consequência todos nós, falhou em cumprir essa lei. Mas o que isso realmente significa na prática? A fonte descreve isso como uma semente do pecado, algo que já nasceria com todo descendente do primeiro Adão. É como se fosse uma predisposição, sabe? Uma incapacidade de atingir esse padrão divino por conta própria. E claro, isso cria um dilema enorme. E essa incapacidade nos leva a uma palavra que é chave para tudo isso: justificação. Pensa bem, se ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente, como é que alguém pode ser considerado justo diante de Deus? A resposta, de acordo com o sermão, não está em nós. Está numa segunda figura, que entra em cena e muda as regras do jogo. E é aqui que a narrativa tem uma virada daquelas. O sermão apresenta o segundo Adão, Jesus Cristo, não como alguém que tentou cumprir a lei, mas como aquele que de fato cumpriu perfeitamente essa lei, que parecia impossível. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de como isso teria acontecido. Vamos pegar o quinto mandamento, honrar pai e mãe. A análise mostra que Jesus não só cumpriu isso com seus pais aqui na Terra, mas ele levou o mandamento a um outro nível. A honra máxima dele era direcionada ao Pai Celestial, vivendo para agradá-lo em absolutamente tudo. E o contraste fica ainda mais nítido quando a gente olha para o sexto mandamento: não matarás. Enquanto a falha do primeiro Adão trouxe um legado de morte, o segundo Adão é apresentado como a própria fonte da vida. Ele não só se recusa a tirar a vida, como ele a restaura, curando doentes e salvando as pessoas. Fica bem claro, então, que ele é apresentado como o antídoto perfeito para a maldição do primeiro Adão. Onde um trouxe a morte, o outro chega inaugurando uma era de vida. E não qualquer vida, vida em abundância. Até o sétimo mandamento, não adulterarás, é visto como cumprido de duas formas. Primeiro, através da pureza pessoal. E segundo, por nunca distorcer ou corromper a palavra de Deus só para agradar as pessoas. Com tudo isso na mesa, a gente chega à grande conclusão. Como é que a perfeição de um só pode impactar a falha de todos os outros? É exatamente aqui que a mensagem principal sobre salvação se cristaliza. O argumento central é este: se a natureza humana por si só não consegue, a solução não pode vir de dentro. É preciso, como diz a fonte, uma ajuda externa, uma intervenção. Isso porque a perfeição que a lei exige está simplesmente fora do nosso alcance. E tem aquela frase que amarra tudo isso: sem mim, nada podeis fazer. Isso resume bem a ideia. A dependência é total. A perfeição do segundo Adão não é só uma opção. Ela é apresentada como a única solução possível para a falha do primeiro. Isso tudo nos leva, então, à pergunta final, que é bem provocadora. Se a falha é algo universal e a perfeição pertence a um só, o que isso significa para todo mundo? E aqui está o ponto central de tudo. A salvação não viria da nossa luta para seguir a lei, mas de receber o benefício daquele que a cumpriu por nós. E isso deixa uma questão fundamental no ar, não é? A esperança humana está no esforço próprio ou em aceitar uma perfeição que é oferecida de fora?